pastores, seminaristas e crentes da aldeia global que desejam o céu, prazer em conhecê-los. Eu sou Kim Song-kun, seu moderador de hoje. Damos as boas-vindas a todos que participaram do seminário online Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Este seminário foi traduzido em vários idiomas e está sendo transmitido em todo o mundo e foi bem recebido por muitos crentes. Espero que este seja um tempo precioso para vocês entenderem claramente a vontade prometida de Deus e descobrirem o reino dos céus através das palavras do testemunho hoje. Então, antes de começarmos o seminário, vamos reunir nossos corações e orar ao nosso Deus Pai. Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos. Muito obrigado por nos permitir este precioso fôlego de vida e por nos guiar para que possamos viver no seu amor hoje. Pai, por favor, preencha seus preciosos filhos da fé, especialmente os que participaram do seminário online Xintiandi, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo, com seu grande amor e graça. Através da palestra de hoje, conceda-lhes olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para entender a Bíblia, e guie-lhes para se tornarem verdadeiros crentes em Deus, em Jesus e na verdade. Toda a glória seja dada ao Senhor, e oramos em nome de Jesus, que expiou nossos pecados. Amém. Testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Hoje, veremos a lição 3, a ordem da apostasia, destruição e salvação do povo escolhido. Vamos receber o instrutor Yi Jae-pong, chefe da igreja Koje, da tribo de Tiago em Busan, que transmitirá a mensagem. Olá, pastores, seminaristas e crentes de todo o mundo que desejam o céu e a vida eterna. Como vocês estão? Eu sou Yi Jae-bong, chefe da igreja de Koje, da tribo de Tiago, Busan Shincheonji, Igreja de Jesus. Muito obrigado por participar do seminário online de Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. A palavra que você observará comigo hoje é a lição intermediária 3, a ordem da apostasia, destruição e salvação do povo escolhido. E a referência principal será Isaías capítulo 1, versículos 1 até capítulo 2, versículo 4, e 2 Tessalonicenses capítulo 2 do Novo Testamento. Como os pastores que estão assistindo agora leram muito a Bíblia, alguns de vocês podem conhecer bem a ordem da apostasia, destruição e salvação do povo escolhido, e outros que não. Mas espero que vocês ouçam minha palestra hoje e descobrir a vontade de Deus. Primeiro, vamos falar sobre o motivo de examinar a referência principal. Isaías capítulo 1 é a profecia do Antigo Testamento, um evento que se cumpre na primeira vinda de Jesus, cerca de 700 anos após a profecia. Mas as palavras de Isaías capítulo 2, versículos 1 a 4, registram não apenas os eventos que acontecerão na primeira vinda, mas também na segunda vinda do Senhor. A razão pela qual estamos examinando Isaías capítulo 1, que foi cumprido na primeira vinda, é para comparar com o estado atual do mundo de fé e usá-lo como exemplo para os crentes de hoje. Então, enquanto você ouve a lição, espero que você a compare com o estado das igrejas atuais. Jesus disse que o tempo da segunda vinda é o fim do mundo. Ele estava falando do fim do mundo religioso, não do mundo geral. Por que o fim do mundo? É provavelmente porque há algo errado com esse mundo diante de Deus. Será que a fé envelhecida dos judeus
Não é a aparência das nossas igrejas e nossas denominações? Será que a minha fé não está mais carente do que a dos judeus? Espero que seja um tempo precioso para você ter um diálogo com Deus através da palavra e se renovar. Então, vamos ler Isaías capítulo 1, versículo 1 juntos. É a visão a respeito de Judá e Jerusalém. Vamos ler. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Amém. Examinaremos sobre o escritor Isaías, o local do evento e até mesmo a palavra visão, um por um. Primeiro, diz que o escritor é o profeta Isaías, filho de Amós. A razão de mencionar até o filho de quem é para deixar mais claro sobre o escritor Isaías. E como Isaías era um homem nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, pode-se ver que esse livro de Isaías foi escrito cerca de 2.700 anos atrás. E se perguntarmos o que está registrado, em uma palavra, é sobre a visão. A visão a respeito de Judá e Jerusalém. A visão não é o registro da realidade ou das entidades reais, mas é algo espiritual, é um registro dos eventos futuros. Então, devemos saber que o conteúdo de Isaías capítulos 1 a 66 não era o registro da realidade, mas que Isaías registrou nos capítulos 1 a 66 a visão que ele teve. A seguir, vamos dar uma olhada no estado de fé de Judá e Jerusalém. O estado de fé de Judá e Jerusalém, quando o livro de Isaías foi registrado, é como em 1 Reis, capítulo 11. O rei Salomão adorou deuses gentios, cometendo um pecado diante de Deus. Porque o rei Salomão de Israel pecou diante de Deus, toda a nação de Israel pecou diante de Deus. Como o primeiro mandamento da lei, Deus disse: não terás outro deuses além de mim. Então, servir a outros deuses é apostasia. A respeito desse incidente, Oséias, capítulo 6, versículo 7 diz: eles quebraram a aliança como Adão. Como resultado desse incidente, as 11 tribos do norte foram completamente destruídas pela Assíria, seguida pela destruição da tribo de Judá. O texto do livro de Isaías é a profecia de que até Judá, a última tribo remanescente, será destruída pelos gentios. Então, vamos ler Isaías capítulo 1, versículos 2 a 4 juntos. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dado à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Sim, as palavras até o versículo 4 são sobre o incidente da apostasia do povo escolhido que foi criado por Deus. Primeiro, ele diz: ouçam os céus, escute, ó terra. Os céus e a terra físico não podem ouvir a palavra de Deus. Por isso, está se referindo aos céus e à terra espirituais. Assim, o céu está se referindo ao mundo dos espíritos, espíritos do céu. E a terra está se referindo a carnes, homens feitos de pó. Foi Deus quem ordenou a ouvir, e os que precisavam ouvir são os espíritos do céu e as pessoas deste mundo. Qual conteúdo foi ordenado a ouvir?
foi para ouvir sobre os judeus que não conheciam a Deus, não entendiam a Deus e desobedeceram a Deus, isto é, o povo da tribo de Judá. Falando mais em detalhes, é sobre o estado corrupto do judaísmo na época da primeira vinda, cerca de 700 anos depois que as profecias foram registradas. Para entender a realidade da primeira vinda, como declarado no texto, se observarmos o conteúdo de João capítulo 8, podemos ver que houve uma disputa entre Jesus e os judeus. Qual foi o motivo dessa disputa? Jesus veio na primeira vinda e insistiu na lei da liberdade. Os judeus, por outro lado, insistiam na lei de Moisés. Por terem argumentos diferentes, houve a disputa entre eles. Mas Deus não estava junto com Jesus? Então, ter uma disputa com Jesus, que estava junto com Deus, era rebelar contra Deus, um ato de apostasia. A razão da disputa entre Shincheonji e as igrejas protestantes hoje é porque Shincheonji dá o testemunho da profecia e cumprimento do Apocalipse, ou seja, a palavra que revela o cumprimento do Novo Testamento. E as igrejas protestantes pregam apenas os ensinamentos elementares de Cristo. Por terem argumentos diferentes, há uma disputa. Mas com certeza, devemos saber que seja a primeira ou segunda vinda, precisamos deixar nossos argumentos, humilhar-nos diante de Deus e Jesus e diante das palavras da Bíblia e aprender a palavra da revelação que foram abertas para nós nessa era. A seguir, vejamos o versículo 4. Diz que é uma nação pecadora, povo carregado de iniquidade e filhos dados à corrupção. Se olharmos para Isaías 5, versículos 1 e 2, para descobrir mais, né? Ele diz que Deus plantou as melhores videiras, cuidou bem delas e diz que esperava que produzissem bons frutos. Mas ele lamenta dizendo, porque só produziu uvas azedas. Isso não está se referindo a uma árvore física. Em Isaías capítulo 5, versículo 7, é dito que as árvores são os homens de Judá. Significa que Deus queria que o povo de Judá, que era como as árvores, agisse com retidão, ou seja, produzir bons frutos. Se o contrário dos bons frutos são as uvas azedas, o fato de produzirem uvas azedas significa ter cometido atos de injustiça, em outras palavras, atos maus ou pecados. Para entender melhor isso, se olharmos para as palavras de João 1, versículo 11, podemos ver que Jesus veio para o que era seu povo, mas os judeus não o receberam e o perseguiram. Os judeus acreditavam nas promessas do Antigo Testamento, esperavam a vinda de Deus e esperavam que o Messias aparecesse. Mas, porque não conheciam as promessas feitas pelos profetas do Antigo Testamento, perseguiram a obra de Jesus e até crucificaram Jesus. Receber a Jesus era fazer a obra da justiça, não é? Não receber a Jesus, mas persegui-lo, foi ato de injustiça. E isso é o cumprimento da referência, os filhos dados à corrupção. Um evento semelhante acontece no tempo de hoje também. Quando chegar o tempo do cumprimento de Apocalipse, como em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, a igreja das 7 estrelas e 7 candelabros de ouro aparece. E os pastores e santos dessa igreja também aparecem. Diz que estavam na mão direita de Jesus. Assim, podemos saber que os pastores e os membros da igreja das 7 estrelas, 7 candelabros de ouro, são o povo escolhido no momento do cumprimento do Apocalipse. No entanto,
Essas pessoas também acabam traindo como o povo da tribo de Judá. Em Apocalipse, capítulo 2 e 3, é dito que elas receberam os ensinamentos dos nicolaítas, comeram comida sacrificados aos ídolos e cometeram prostituição com o espírito de Satanás. Este é o evento da apostasia de hoje. Os eventos da apostasia, destruição e salvação do povo escolhido hoje estão bem registrados em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, no Novo Testamento. Examinaremos mais detalhadamente em Isaías, capítulo 2, mais adiante. A seguir, vamos ler os versículos 5 a 7. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros, diante de vocês, e devastados como a ruína que eles costumam causar. Sim, as palavras até o versículo 7 são sobre a destruição do povo escolhido pelos gentios, porque haveriam de continuar a ser castigados. Podemos ver através dessas palavras que Deus está julgando o povo escolhido e rebeldes. Qual é a vara de Deus que pune o povo escolhido e rebelde? Em Isaías 10, versículo 5, podemos ver que Deus toma os assírios como sua vara. Em outras palavras, quando Deus julga o povo escolhido, podemos saber que ele toma os gentios como vara para julgá-los. E em versículo 7, diz: a terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros. Faz saber que o povo escolhido foi completamente destruído. Se formos ao tempo da primeira vinda e ver com essas palavras, podemos saber que o povo escolhido traidor que foi destruído pelos gentios naquele tempo eram o pastor de Jerusalém e o povo. E os gentios que destruíram as pessoas de Jerusalém eram os pastores da serpente, fariseus e escribas. Nas palavras de Mateus, capítulo 23, versículo 37, Jesus queria tanto reunir o povo de Jerusalém, mas o povo de Jerusalém não veio a Jesus. E eles foram mortos espiritualmente pelos pastores de Satanás, os fariseus e os escribas, exatamente como as palavras em Mateus 23, versículo 27. Tal evento é o conteúdo da destruição do povo escolhido pelos gentios, que traíram a palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 6 e capítulo 13, podemos saber que o evento da destruição ocorre hoje também, como no texto. Os pastores e povo do tabernáculo dos 7 candelabros de ouro, que vimos anteriormente, cometem apostasia, recebem os ensinamentos dos nicolaítas, prostituem com o espírito de Satanás e comem alimento dos ídolos, como nas palavras de Apocalipse 2 e 3. Neste momento, Jesus seleciona um mensageiro que fala em seu nome e envia as cartas de arrependimento a essas pessoas que traíram. Mas, mesmo depois de receber as cartas, eles não se arrependeram. Assim, eles são julgados em Apocalipse capítulo 6, caem do céu para a terra e são expulsos para a caverna gentil, entre as rochas das montanhas. E eles que se tornaram gentios recebem a marca da besta 666, como em Apocalipse capítulo 13. Está escrito que eles se tornarão possessão de Satanás e destruídos. Tal conteúdo é espiritualmente o mesmo hoje, como na primeira vinda. Aqueles pastores de Jerusalém e o povo foram destruídos pelos fariseus e escribas, os pastores de serpente. E nos versículos 8 e 9, diz
que há algumas sementes remanescentes, um pequeno número de crentes que são puros na vida de fé e não destruídos mesmo nesse tempo de destruição. Vamos ler os versículos 8 e 9 juntos. Só restou a filha de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Sim, os versículos 8 e 9 nós falam sobre poucas sementes remanescentes da salvação. Pelas palavras de que só restou a filha de Sião na cidade sitiada, e pelas palavras que o Senhor poupou a alguns de nós, podemos ver que Deus reserva e preserva um pequeno número de crentes que guardam a fidelidade da fé, mesmo no meio da destruição. Se dermos uma olhada nesse conteúdo na primeira vinda, Jesus, que venceu com a palavra da verdade o mundo corrupto do judaísmo, se tornou pouca semente remanescente, assim como os discípulos que creram em Jesus e vieram a Jesus do judaísmo naquela época. Os mesmos eventos do texto se encontram no livro do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 6, no momento da destruição do sol, da lua e das estrelas, quando elas escurecem e caem, e o povo escolhido se esconde em cavernas e entre as rochas das montanhas, diz em Apocalipse 6, versículo 6, uma medida de trigo e 3 medidas de cevada sobraram. Eles são as poucas sementes remanescentes na segunda vinda. E no versículo 9 do texto, diz: já estaríamos como Sodoma e Gomorra se não tivesse poupado essas poucas sementes remanescentes. A partir disso, devemos saber que quando o mundo da fé foi corrompido em cada época, a obra da salvação ocorreu por causa dos poucos crentes que mantiveram a fidelidade da sua fé. Hoje, através dos crentes como uma medida de trigo e 3 medidas de cevada em Apocalipse capítulo 6, a obra da salvação, sem precedente nos últimos 6.000 anos, se cumprirá como visto em Apocalipse capítulo 7 e 14, a obra da recriação das 12 tribos através das colheita e selamento. O presidente, pastor prometido que recebeu a palavra da revelação do cumprimento do Novo Testamento, está testificando para o mundo inteiro, junto com os poucos crentes remanescentes de Apocalipse capítulo 6, o trabalho de recriação nessa aldeia global. Espero que todos vocês que estão participando hoje confirmem através da Bíblia. A seguir, vamos ler os versículos 10 a 15. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. As palavras até o versículo 15 estão dizendo que Deus não receberá a adoração e as orações do povo escolhido que traiu. A razão pela qual ele disse ao povo da tribo de Judá, governante de Sodoma, povo de Gomorra, é porque o povo escolhido se tornou um com os gentios e se tornou os mesmos gentios. Portanto, Deus diz que não tem prazer com os sacrifícios ofertados por aqueles que se tornaram um com os gentios. E diz: parem de trazer ofertas inúteis.
E Deus também diz: não consigo suportar as luas novas, sábados e reuniões, assim diz. Ele estava se referindo às reuniões para adorar a Deus, na lua nova e no sábado. Ou seja, se pensarmos no dia de hoje, seria oferecer o culto a Deus. No entanto, está dizendo que Deus não aceita o culto e o sacrifício do povo escolhido rebelde, que se tornou um com os gentios e se tornaram gentios. E no versículo 15, diz que suas mãos estão cheias de sangue e que Deus não escutará as orações daqueles que têm sangue sobre eles. O mesmo conteúdo é encontrado em Apocalipse 18, versículo 24. Diz que o sangue de todos os mártires foi encontrado no meio da cidade de Babilônia. Dizer que suas mãos estão cheias de sangue significa que eles cometeram um assassinato. Que tipo de assassinato é esse? Em 1 João, capítulo 3, versículo 15, diz que odiar o seu irmão é cometer assassinato. O ódio no mundo da religião significa perseguição. Se uma pessoa causa ódio religioso e persegue outros só porque elas têm denominações e doutrinas diferentes, isso é considerado assassinato espiritual aos olhos de Deus. Tal perseguição e ódio matam o espírito e a fé de uma pessoa e pode até levar ao assassinato físico. Jesus também não foi ele odiado e perseguido pelos judeus rebeldes e acabaram crucificando ele? Não só isso, mas em João 16, versículos 1 e 2, Jesus disse aos seus discípulos: eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Na segunda vinda, quem matar vocês pensará que está prestando culto a Deus. Quem vai fazer isso? Diz que são os que prestam culto a Deus. São crentes. Hoje, as igrejas protestantes tradicionais na Coreia perseguiram Shincheonji e o pastor prometido de Shincheonji como seita. E como resultado, 4 membros de Shincheonji foram severamente perseguidos e mortos por conversão coerciva. As profecias de perseguição vistas em João capítulo 16 também são encontradas em Mateus capítulo 10 e capítulo 25. Se as profecias da realidade do mundo da fé estão registradas no Novo Testamento, devemos entrar na Bíblia e verificar por nós mesmos se não temos odiado e perseguido nossos irmãos, ou se pertencemos à denominação que persegue os outros, discernindo através da Bíblia e nos arrepender de nossas falhas e viver uma vida de fé correta. Em Oséias 6, versículo 6, disse: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Através desse seminário, vamos tentar entender claramente qual é a vontade de Deus e viver a vida de fé de acordo com a palavra. A seguir, vamos ler os versículos 16 a 20. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Sim, as palavras até o versículo 20 pedem arrependimento para o povo escolhido traidor. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal
Isso seria um chamado ao arrependimento. E quando ele diz, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, significa viver uma vida de fé dentro da palavra de Deus. As viúvas e os órfãos são mencionados aqui. Claro, existem viúvas e órfãos físicos, mas aqui são as viúvas e órfãos espirituais. Viúva é o pastor traidor de quem espírito partiu, e órfãos são os membros que pertencem ao pastor de quem o espírito partiu. E olhando para os versículos 18 a 20, Deus não deseja apenas fazer o julgamento, mas desejava comunicar-se com o povo escolhido traidor. Ele disse que se eles comunicarem, mesmo que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve e como a lã. Esta era a vontade de Deus, de prover perdão e salvação através do diálogo. Acredito que se nós vimos diante da palavra de Deus e nos comunicarmos com o Senhor, poderemos ser curados e renovados e nascermos de novo como verdadeiros crentes. Todos que vieram para o seminário de hoje vieram diante da palavra. Então, creio que agora é o momento abençoado para nos comunicar com o nosso Pai. No versículo 19, é dito que se estivermos dispostos a obedecer à palavra e vir diante da palavra, comeremos os melhores frutos, ou seja, receberemos as bênçãos. Mas, se resistirmos e se rebelarmos, seremos devorados pela espada, ou seja, seremos julgados pela palavra de Deus. Vamos ler os versículos 21 a 23. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes, cheia de justiça e habitada pela retidão. Agora, cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória. Seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Sim, as palavras até o versículo 23 nos contam a realidade da cidade que era fiel. Nos diz que se tornou prostituta e que só existem assassinos. Esta prostituta é uma prostituta espiritual que prostituiu com o espírito de Satanás e recebeu a semente de Satanás. Quando disse assassinos, claro, há assassinato físico, mas, como mencionei antes, aquele que odeia e persegue seu irmão, esses atos fazem deles assassinos espirituais. E diz que sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Isso significa que a palavra de Deus foi misturada com as palavras do mundo, que se tornou falso ensino. Quando ouvimos palavras como essas, precisamos pensar profundamente se as palestras e sermões da nossa igreja são a verdade perfeita ou se são as palavras de Deus misturadas com as palavras do mundo. E no versículo 23, está falando sobre os líderes. E esses líderes se referem aos pastores. Ele diz que os pastores de Jerusalém se tornaram rebeldes, amigos de ladrões, e todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Que eles se tornaram amantes do dinheiro. Está dizendo que os líderes que deveriam liderar o povo são mais rebeldes em sua fé, e eles que deveriam servir os fracos estão apenas buscando seus próprios interesses. Esta é a realidade da fé corrompida daqueles que se afastaram de Deus e da sua palavra. Está dizendo que ainda hoje, como em Apocalipse 9, versículo 21, existem assassinato, feitiçarias, imoralidade sexual e roubo espiritual no mundo da fé. Mas as pessoas não se arrependem o quanto é dito. O livro de Apocalipse fala especialmente sobre o mundo da fé de hoje. Então,
devemos examinar nossa própria fé usando essas palavras como exemplos e advertências. Vamos ler os versículos 24 a 27. Por isso, soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia: Ah, derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes, como no passado, os seus conselheiros, como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. As palavras até o versículo 27 são sobre o julgamento dos destruidores e penitentes que retornam à justiça. Como Deus diz, vingarei dos meus inimigos. Isso é a palavra sobre o julgamento que será dado ao destruidor. E durante o tempo de julgamento dos destruidores, Deus está dizendo para o povo de Deus que está em cativeiro: se alguém ouvir as palavras de Deus e sair, será tirado toda a sua escória e removido todas as suas impurezas. Isso significa que ele limpará os pecados e a imundície que estão dentro do povo de Deus. E no versículo 26, ele diz que restaurará o seu povo como no passado, e diz que Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem e voltarem. Em Zacarias 2, versículo 7, o povo de Deus é chamado de Sião. Então, isso significa que o povo de Deus que retornar no momento do julgamento será salvo e redimido com justiça. Mas, mesmo durante o tempo de julgamento dos destruidores, quem são aqueles que até o fim não se arrependem? E o que acontecerá a eles? Vamos ler os versículos 28 até 31. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos sem que ninguém apague o fogo. As palavras até o versículo 31 contêm conteúdo sobre os resultados daqueles que não se arrependem até o fim. Quando Deus julga os destruidores e quando ele salva seu povo que está em cativeiro. Ele disse que os rebeldes e os pecadores serão destruídos e os que abandonam o Senhor perecerão. Ele também fala sobre os carvalhos e os jardins sagrados. Os carvalhos se referem aos falsos pastores, os destruidores como a árvore do bem e do mal. E o jardim que o povo escolhido, traidor, escolheu, representa uma nação gentia, denominação do destruidor. Quando diz que será envergonhado por causa disso, ele estava se referindo ao fato de que o povo escolhido de Deus abandonou Deus e escolheu uma nação gentia, e isso seria eterna vergonha e julgamento. E quando diz, vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, significa que o espírito do povo escolhido traidor morrerá como um carvalho que murchou. E quando diz decepcionados com um jardim sem água, isto é, a palavra que anuncia a destruição da tenda do povo escolhido traidor. E quando diz que a obra dos traidores e destruidores era como fagulha e que ambos serão queimados juntos sem que ninguém apague o fogo, isso é a palavra de Deus. Significa que tanto os traidores quanto os destruidores receberão o julgamento eterno do fogo. Assim, em Isaías capítulo 1, estão registrados os eventos da apostasia e destruição do povo escolhido, o julgamento dos destruidores e sobre Sião, o povo de Deus redimido pela justiça. Então, o que aconteceu com o povo de Deus que foi salvo assim?
Vamos ler as palavras de Isaías 2, versículos 1 a 3. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Sim, os versículos 1 a 3 são sobre o lugar onde todas as nações virão e aprenderão. Judá e Jerusalém também são mencionadas em Isaías 2, versículo 1. Judá e Jerusalém, Isaías 1, versículo 1, refere-se ao povo escolhido que traiu. E Judá e Jerusalém, Isaías 2, versículo 1, são o povo escolhido que foi recriado após a apostasia e destruição. E eles serão o novo reino e novo povo de Deus. E no versículo 2, ele fala sobre os últimos dias e o monte do templo do Senhor. Os últimos dias não estão falando dos últimos dias do mundo, mas do mundo religioso. E o monte do templo do Senhor é o monte Sião espiritual, que se refere ao templo de Deus. E no versículo 3, aparece o monte do Senhor, e seu nome é Monte Sião. Porque a lei, isto é, a palavra de Deus, sai desse monte Sião, muitas pessoas vão a esse monte para aprender a palavra. O fato de que a palavra de Deus sai desse monte Sião, podemos saber que Deus, que é a palavra, está nesse Sião. Nas palavras de Zacarias 8, versículo 3, também diz que Deus retornará a Sião. Onde é esse monte Sião, para onde Deus, que é a vida, volta? Nas palavras de Isaías 60, versículo 14, é dito: a você chamarão cidade do Senhor, Sião, do Santo de Israel. Então, aquele que é escolhido por Deus, o pastor prometido, se tornará o Sião espiritual. Se formos à primeira vinda e examinarmos esse Sião, Jesus, que veio como a luz e também tinha Deus consigo, era o Sião da primeira vinda. E na primeira vinda, a organização composta pelos santos pertencentes a Jesus também eram o Monte Sião. Agora, vamos dar uma olhada na realidade do Monte Sião, que é estabelecida nos últimos dias, através das profecias do Novo Testamento. Vamos ler as palavras de 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 a 3. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Sim, como você leu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 3, haverá evento de apostasia, destruição e salvação na segunda vinda do Senhor, como no livro de Isaías. Então, vamos dar uma olhada na obra de apostasia, destruição e salvação nas profecias dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Em Mateus 24, versículos 15 a 16, diz: quando virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, quem lê, fujam para os montes. Além disso, em Mateus 13, versículos 24 a 30 e 36 e 43, Jesus fala sobre a obra da semeadura de 2 tipos de sementes e a colheita. Na época da colheita, ele diz que entre as 2 sementes plantadas, os que nascem da semente de Deus, os filhos do céu, serão colhidos e irão para o reino de Deus. O reino de Deus, onde esse fruto colhido é guardado,
é o Monte Sião, mencionado em Isaías capítulo 2 e Apocalipse capítulo 14, no texto de hoje. Agora, vamos verificar a ordem de como esse Monte Sião é cumprido através das palavras do Apocalipse. Como vimos antes em Isaías capítulo 1, os pastores e os membros da igreja das 7 estrelas, dos 7 candelabros de ouro, aparecem em Apocalipse capítulo 1, 2 e 3. Em Apocalipse capítulo 2 e 3, há o evento da apostasia. Eles comem comidas sacrificadas a ídolos e cometem prostituição com o espírito de Satanás. Portanto, no tempo do cumprimento de Apocalipse, os traidores são os pastores e membros da igreja dos 7 candelabros de ouro. No final, como em Apocalipse capítulo 6 e capítulo 13, eles são julgados por Deus e são capturados e destruídos pelos destruidores gentios. Nesse momento, o destruidor que destrói a igreja dos 7 candelabros de ouro é a besta com 7 cabeças e 10 chifres de Babilônia, mencionada em Apocalipse capítulo 13, 17 e 18. Nesse momento em que os eventos de apostasia e destruição aparecem como realidade, assim como declarados em capítulo 14, versículos 14 a 16, os anjos ceifeiros colhem os crentes semelhantes ao trigo no local da traição e destruição e levam ao Monte Sião, em Apocalipse 14. Nesse Monte Sião está o trono de Deus, Jesus, o Cordeiro, e os primeiros frutos maduros e colhidos. Dizem que os nomes de Deus e de Jesus estão escritos na testa desses primeiros frutos maduros. Eles são os selados com o selo de Deus em Apocalipse capítulo 7, as 12 tribos do novo Israel espiritual, o reino e os sacerdotes de Deus. O mais importante é que essas 12 tribos, colhidas e seladas em Apocalipse capítulo 7 e 14, são os filhos do reino dos céus, mencionados em Mateus capítulo 13, os colhidos e salvos nessa era, que herdarão o reino dos céus e a vida eterna. Por outro lado, como em Apocalipse capítulo 6 e 13, o povo escolhido traidor que foi expulso pelos gentios e recebeu a marca da besta, não acreditou na palavra ou na realidade mesmo depois de ver o evento da destruição, nem fugiu para o monte, porque não foi colhido. Eventualmente, eles são destruídos pela besta e são punidos no inferno do lago do enxofre ardente. Este é o resultado daqueles que não foram colhidos. Finalmente, vamos ler as palavras de Isaías 2, versículo 4. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. As palavras de Isaías 2, versículo 4, diz que as guerras terminarão e um mundo de paz será estabelecido ao transformar as lanças em foices. Diz que uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. As palavras de Isaías 52, versículo 7, ele prometeu sobre um mundo de paz, onde as guerras terminam e um mundo onde Deus reina. Sobre esses bons tempos, em Apocalipse capítulo 21, é dito que Deus retornará ao novo céu e nova terra. E porque Deus, que é a vida, retorna, um mundo de paz, paraíso e vida eterna sem morte, dor ou guerra, será realizado como dito no versículo 4. Em Shincheonji, temos o pastor prometido que lutou e venceu o grupo do dragão, como em Apocalipse capítulo 12, e recebeu todas as 12 bênçãos prometidas em Apocalipse capítulo 2 e 3. E nós, as 12 tribos, somos as realidades dos primeiros frutos que foram colhidos do campo de Jesus e pertencemos às 12 tribos do reino de Deus. O pastor prometido de Shincheonji
está fazendo um trabalho prático de paz. Ele visitou a aldeia global 31 vezes como mensageiro de paz, para alcançar um mundo de paz sem guerra, como em Isaías 2, versículo 4. Ele realizou muitos fóruns de discussão, comparando as escrituras de cada religião para que todas as religiões sejam unidas em uma escritura suprema, e apresentou respostas práticas que podem ser implementadas a fim de alcançar um mundo de paz sem guerra, nesse mundo contaminado pelo conflito. Agora, vamos resumir o núcleo da palavra de hoje. Através de Isaías e 2 Tessalonicenses capítulo 2, vimos a ordem de apostasia, destruição e salvação para criar o novo reino de Deus, o Monte Sião que será estabelecido nos últimos dias. E esse novo reino de Deus, o Monte Sião, não aparece por acaso, mas de acordo com a ordem da Bíblia. Ele é criado através dos frutos maduros da semente que Jesus semeou na primeira vinda, que são colhidos e selados após os eventos de apostasia e destruição de hoje. E o Monte Sião criado é o novo Israel espiritual de Apocalipse capítulo 7, e certamente deve ter as 12 tribos. Essas são as evidências decisivas que podem testemunhar o Monte Sião. Não é qualquer lugar que pode ser Monte Sião. Tem que aparecer após os eventos da apostasia e destruição, e deve ser criado através da colheita e selamento. E deve ter a organização das 12 tribos para que seja o Monte Sião prometido na Bíblia. Hoje, na época do cumprimento do livro do Apocalipse, esse evento de salvação foi cumprido na Coreia, com o vencedor e as 12 tribos de Shincheonji. Então, por favor, confirme com a Bíblia e se torne um crente abençoado que recebe as bênçãos do céu e a vida eterna. Da próxima vez, um instrutor que é mais habilidoso do que eu virá e testificará da palavra sobre o título de O Livro Selado e a revelação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Certifique-se de participar. Espero que receba muita graça e entendimento. Agora, vou gritar We are one, no sentido de que agora somos um em Deus e em Jesus, e depois oraremos. Em Deus e em Jesus, somos um. We are one. Vamos terminar aqui e orar. Santíssimo Deus Pai, obrigado. Muito obrigado por permitir realizar o seminário online de Shincheonji, testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo em todo o mundo. Deus Pai, por favor, lembre-se dos pastores, seminaristas e muitos crentes que participaram desse evento. Hoje, demos uma olhada na lição intermediária 3, a ordem da apostasia, destruição e salvação do povo escolhido. Por favor, ajude a todas as pessoas que receberam o testemunho da palavra a entenderem o local da apostasia e destruição de hoje, e onde é o local da salvação, onde está a colheita e o povo selado, local recriado após 6.000 anos. Guie-nos para que todos possam se tornar povo do novo reino e crentes abençoados por meio de sua orientação. Pedimos que protejam a saúde espiritual e física de todos os que compareceram. Continue a cuidar de cada uma de nossas circunstâncias, para que possamos participar da próxima sessão também, e nos alegrar na palavra da verdade e receber a graça. Oramos todas as coisas em nome de Jesus, que expiou nossos pecados. Amém. Muito obrigado por ouvir até o final. Porque ninguém pode saber o livro da profecia até que seja cumprido. Dizemos que é um livro selado, né? Como o livro de selado e a revelação do Novo Testamento apareceram. E qual é a revelação do Novo Testamento?
Não há reino do céu, nem a salvação, a não ser pela revelação. É o livro do Apocalipse, o segredo do céu escondidos por parábolas. A quem o anjo deu o livro que ele recebeu? Oro em nome de Jesus para que vocês se tornem preciosas famílias globais de fé que recebam todas as palavras da revelação. Pessoal, receberam muita graça da palavra hoje? Da próxima vez, ouviremos a lição 4 com o título O Livro Selado e a Revelação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Certifiquem-se de participar da próxima palestra e espero que vocês possam entender a verdadeira vontade de Deus e o coração de Deus através da palavra da promessa e se tornem a família do reino do céu, reino de Deus. Embora os crentes em todo o mundo tenham diferentes nacionalidades, etnias, idiomas e gêneros, o anseio pela palavra de Deus é o mesmo. Acreditamos que somos um no amor de Deus e na palavra da verdade. Para se tornar um na palavra, seminários e pastores ao redor do mundo estão assinando MOUs com o Xintiandi, e mesmo neste exato momento, muitos MOUs estão sendo assinados. Além da mensagem de hoje, se vocês tiverem alguma pergunta sobre a Igreja Xintiandi e a palavra, não hesitem em nos contactar por telefone. Ficaremos felizes em orientá-los em detalhes. Por fim, gostaria de agradecer aos pastores, seminaristas e membros de todo o mundo que prestigiaram o evento. Eu vou orar para que a graça de Deus seja sempre abundante. Com isso, vamos finalizar todos os procedimentos e orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Obrigada a todos que se juntaram a nós.